Você fez em qual banco? Tá Não, lá não. registrado. 130. Eu posso mandar para vocês de novo? Manda pra mim. Vou mandar sim. Tá, tá bom. Será que é certo? Molto Fredo? Motofredo? Famoso Fredo? Famoso Fredo? Vai. É certo falar Fá molto Fredo? Giustissimo. Fá. Fa molto freddo, sì. Ai, tá molto Fredo. Fa molto freddo. Você tá em Minas, né? Você tá em Minas, né? Sì, abito in Minas Gerais. Fa molto freddo. Aqui em São Paulo tá frio. Sì, io qui ho la coperta. Nossa, em Minas tá frio assim? Aqui eu fico, eu Perché geralmente não me short. la città dove abito è una città fredda. Juiz de Fora è una città fredda. Ah, é frio assim? Não sabia. Mhm. Nem não. Sì, molto. E oggi ha fatto una giornata di sole. Oggi c'è stato sole tutto il giorno e ha fatto freddo tutto il giorno. È un sole che non è un sole bollente, non è un sole che riscalda. È un sole che è lì. In portoghese noi diremmo de enfeite. Un sole Riscalda? soltanto non, Riscalda é que esquenta? non riscalda, non Não esquenta. riscalda. Sol é sole, né? Esatto, brava. Mhm. Sole. Sole não riscalda. Il sole non riscalda. Que significa Brahmasole? Bramasole? É. È un cognome? È un cognome? É comune? È un cognome? È un sobrenome? Não, não, não. Bramasole non significa... É uma vila, é o nome de uma vila. Como chama? Brahmasole. Brahmasole? Brahma de Brahmare, mas eu não sei o que é Brahmare, Grama. Brahmare. Bramare. Ah, ansiar por, cobiçar. Só que é uma palavra clássica, tipo assim, uma palavra Ah, entendi. É que antiga. que Ansiar o sol, né? isso, desejando o Usar o sol. sol. Tá. Isso. Ansimando, né? Desejando a tal ponto de quase morrer. Brahmasole. Onde você ouviu isso? É porque é do filme sobre o do sol de filme. Toscana. Aí eu falei, é o nome da vila. Aí chama Brahmasole. Ah, Aí a moça vai lá e compra a casa que chama Brahmasole. nós vamos Bramasole. nós Quindi, vamos comprar. bramare. Oh, mas você já teve essa percepção de que poderia ser um verbo e já colocou no É, bramare. é verdade. Eu De não te falei que Brahmare. era um verbo, né? É uma intuição, essas coisas vão acrescentando. E quem diria que não é bramere ou bramire? É já a intuição de que soa É melhor no verdade. bramare do que no Soa melhor Brahmare. Que legal. Uhum. Sol escalda, não esquenta. Ah, quindi isso aqui é importante, ó. Nome, cognome, età, indirizzo, Ah, então, vamos lá. Nome, 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 cognome, indirizzo, indirizzo. indirizzo. mas aí é qual o nome? Como é que é? Qual nome? Não. Qual è il tuo nome, né? Qual è? Qual Indirizzo. è il tuo? Qual é o seu nome? Qual é o tuo nome? E o teu nome? Qual é o teu nome? Aí a mesma coisa para cognome. Qual é il tuo cognome? Mas se vocês estiverem no formal, il suo, ok? Suo. Isso aqui pode Como é que é? Qual que é o formal, Manu? suo. Suo.
Se eu estou conversando com alguém que eu não conheço, suo nome. Esatto, Não qual falo è il suo nome? Qual è il suo nome? suo. Qual è E il suo nome? il suo, preciso do artigo. Qual è il suo nome? Il suo. Qual è il tuo suo Il suo Il nome. tuo. Il suo nome. Il tuo suo. E depois o que quer? Você ia falar do endereço? Qual é o seu endereço? Cognome è sobrenome. Aham. Indirizzo è a mesma coisa. Qual è il tuo indirizzo? A mesma pergunta. Qual é? Só com idade que muda, porque età é feminino. Então é qual é la sua età. Qual é la sua? Qual é? Ah. Il Tudo. suo indirizzo. Idade. Uma pergunta que a Tatiana vai fazer muito, na verdade, até mesmo vocês vão dominar assim, ó. Come posso aiutare? Aiutarla. Aiutária. Aiutarla. 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 O que significa? Ajudá-la? Como posso ajudar? Mas aí, aiutarla, lá é o feminino ou é no geral? É um formal do feminino que serve para o homem e para a mulher. Vocês lembram quando a gente usou o lei? E o lei ele Sei. servia tanto para homem quanto para mulher? É a mesma coisa. Questo aiutarla. Como eu posso aiutarla? Isso é para todo mundo, para toda pessoa que você quer prestar sua ajuda. Você quer perguntar aqui, como eu posso ajudá-la? Ajudá-lo, né? No português a gente trocaria para o senhor, senhora, mas... Tá. Peraí, isso aqui tanto faz pro masculino pro feminino? É. É mesmo? Exato, como eu posso aiutarla? É tipo, como eu posso ajudar você? É isso? O senhor ou a senhora. Porque é o formal. Porque se fosse informal, é como eu posso... E é sempre come, tá, gente? Não é como. Lembrem que nunca é como. Come. Como Come. eu posso aiutar-te? Como eu posso aiutar-te? Esse é o informal. Aiutar-te. Como eu posso aiutar-te? Lógico que, tipo, isso já é uma coisa educada, né? Como eu posso te ajudar? Já é uma coisa que demonstra educação. Só que o aiutar-la é assim, você tá já bajulando a pessoa, sabe? Você já tá sendo extremamente gentil. A pessoa vai se sentir realmente... Então é melhor eu aprender a aiutarla. Esatto, come posso aiutarla? Come posso aiutarla? Molto bene, come posso aiutarla? Oppure, cosa posso fare per lei? Cosa posso fare per lei? Quando é lei maiúsculo, é a formalidade. É a formalidade senhor ou senhora, né? Também, né? Isso. Não tem per lui. Pode falar per lui. Só que esse per lui é para ele. E você tá falando esse ele do terceiro, né? Como se fosse uma mãe que chegou com um filho e aí você vê que o filho que tá passando mal. Aí você pergunta, o que eu posso fazer por ele? Ah, tá. Mas esse ele é outra pessoa. Mas quando eu pergunto, cosa posso fare per lei? A tradução é, o que eu posso fazer pela senhora? O que eu posso fazer pelo senhor? Como posso te ajudar? Ou lhe... No português, acho que nós traduziríamos como lhe ajudar. Como eu posso lhe ajudar? Ninguém fala desse jeito hoje em dia, mas nós poderíamos usar esse lhe, que é extremamente formal, né, na nossa linguagem. Como posso lhe ajudar? Eu uso muito. Então, No trabalho. cosa posso fare per lei? Cosa posso fare per lei? Como eu posso falar? Não, cosa. Coça. Cosa. Isso, como vão dizer do Brasil. Cosa posso fare per lei. Então, fare é o nosso infinitivo do fazer. E dos verbos, ele se comporta igual o verbo avere, igual o verbo stare, igual o verbo dare. Como que é, então, fare? Então, peraí, deixa eu fazer, que eu já estava treinando. Calma. Ele, na verdade, ele não é 100%, não, mentira. Io faccio
Ah, Ele muda. Só que esse aqui, por exemplo, essa pessoa aqui é igual. Então como que fica? Essa pessoa aqui não é diferente. o e fati, tu fati. Essa pessoa aqui, ela é igual ao avere. Ah, o avere, avere, avere é Io ho, tu. io ho, tu hai. Então aqui fica tu. Ah, é porque tá no tu e tô pensando já no ele. Tô louca, desculpa. Já tô lá na frente. Não. Io faccio, tu faccia, Fai. fai. Isso. Para isso que eu fiz você conjugar o verbo avere, porque, por exemplo, o fatio é É, irregular, mas o verbo avere é tu é, hai, tu ai, fai. Esse daqui também é igual ao verbo avere. Lui, Fala. lui. Não, pera. Lui. Io ho, io. Ah, não, io ho, tu hai, tu hai. tu hai, Lui, lui ha, lui ha. Então como fica? fa, Lui fa, aham. fa. Noi. Aí, esse daqui é igual a primeira pessoa do verbo fare. Ele é Porque o outro é abbiamo, né? isso. E aqui é igual a primeira pessoa do verbo fare. Olha o verbo fare. Faccio. Faccio, noi facciamo? Bravissima, noi facciamo. Noi facciamo. Facciamo. Voi. O outro é avete, né? Uhum, só que esse aqui é porque o avere é com ere, aí é ete. O fare é com are, então é ate. Facciate? É mais fácil ainda, é fate. Ah, fate. É estranho, mas é porque ele é regular, então a gente vai encontrar essas coisas mesmo. E também, ó, eu tenho que acostumar a pegar radice, porque eu não. Se eu pegar radice, eu não erro. Ótimo. É, a radice desses aqui já é variável, né? Vira fate, fa, aí muda. Se eu colocar Fá em tudo, eu consigo fazer a variação depois, mas eu preciso lembrar que é o FA. Tá. Noi, voi, fate, E aí, loro, e esse aqui se comporta igual o avere de novo. loro faccio. Fanno. Fanno? É, porque loro hanno. É, Loro loro hanno, anno, loro loro fanno. anno, loro fanno. É bem parecido com a Vera mesmo. É que isso daqui, por que eles colocam o faccio? Porque se não tivesse esse CIO, seria iofao, né? Se É muito seguisse a regra, aí não soaria bem pra eles, na cabeça deles não soaria. Então é o faccio soa melhor na cabeça deles. Tu fai, lui fa, noi facciamo, voi fate. E o A é assim mesmo, mais aberto, fate, Fate, fate. fate, aham. Loro, loro fanno, Loro fanno, perfetto, loro fanno. Io esattamente. faccio. Tu fai. Lui fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Fanno. Exato. Fanno, pode falar esse A mais aberto, fanno, Fanno. Por causa do Fanno. doppio. fanno. 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 Faccio, fai, fa, facciamo. Fate, fanno. Molto bene, molto bene. Ontem a gente parou em qual, hein? Ó, aqui, ó, nós paramos nisso daqui, se não me engano, ó. A gente fez vado a fare una passeggiata, il verbo andare, Sim. vorrei una birra, trovare, incontrare, sentire. E a gente tava treinando. O que a gente tava treinando? Eu mostrei pra vocês aquela Sim, na fitinha, listinha, a né? conjugação dos verbos. A fitinha. É, Trovare a gente fez. Trovare. eu acho que o que a gente pode fazer? Ao invés da gente pegar a lista e conjugar um por um, a gente pode pegar a lista juntos, que eu já mandei pra vocês, eu vou pegar ela aqui, tá?
E aí eu posso traduzir, escrever a lista do verbo, traduzindo o verbo, porque às vezes vocês esquecem a tradução, né, o significado. Por exemplo, vamos colocar, por exemplo, aqui assim, ó. O verbo... O sapere a gente já conjugou. Tem até no livro esse, ó. Sapere. Io so, tu sai, lui sa. Noi sappiamo, que é igualzinho ao verbo, né? Avere. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. A gente já tinha feito esse? Não. Peraí. Não lembro. Eu tenho tudo anotado aqui, peraí. Não, do saper. Saper eu acho que não. Foi o... Deixa eu ver. Partire... Amare... Cadere... Avere, que... Vendi, Eu acho que esse não foi não, mano. Peraí. Comprare... Não, ele deveria estar entre os irregulares, mas não tem problema, ele está aqui, ó. Sapere é uguale al verbo avere. So, sai, sa. Sappiamo, sapete, sanno. Laboro... Ah, não. Tá. Não fizemos não esse mesmo. Então, qual que é? Sapere. Sapere. É igual o essere? Igual o avere. O avere. Eu sou... Tu sai. Sai. Tu sa. Sappiamo. Sapete? Sapete? Sapete. Loro sanno. Loro sanno. O abbiamo é com dois Bs, né? Abbiamo doppia B. Doppia B. Doppia B. Abbiamo. Avete, né? Avete. Avete. E aqui... Loro hanno? Loro hanno, mas aqui é loro sanno, né? Não, tá no avere com H-A-N-O, né? Ou com dois... Doppia N. Doppia N. Esatto. É porque eu quero deixar esses três que são parecidos. Perto. Fare, avere e sapere, é isso, né? Mas tem também o stare. Porque o stare é io sto, tu stai, lui sta. Noi stiamo. Com S? Com S ou com E? Estare ou stare? Não, é sempre S mudo. Nunca tem S um E. mudo. Isso. Io sto, tu stai, lui sta, noi stiamo, voi state. State, loro stanno. Mas aí esse estar é igual ao essere? Estar em que sentido? De bem, mal e de estar fazendo alguma coisa. Por Ah, exemplo, ontem a gente até falou que mio cane está male. sta male. Verdade, mio cane. Aí sempre tem que colocar o artigo. Il mio cane. Il mio cane. Uhum. Com E, né? Exato, com la E. Il mio cane. E aí eu tô falando, o cane é no singular? Cane é singular, isso mesmo. Termina com E, mas porque existem palavras no singular que terminam com E. Cane é uma delas. Noi stiamo, voi state, loro stanno. Sto? É isso? Sto. Uhum. Sto. Tu stai? Tu stai? Tu está? Uhum. Stiamo. Stiamo. State. Stanno. Stanno, molto bene. E se às vezes der vontade de colocar o E na frente, porque é normal às vezes dar essa vontade, falar estate. Um truque que vocês podem usar é ler tudo junto. Io sto,
tu stai, lui está. Para não dar tempo de vocês respirarem, colocar o E nessa respiração. Vocês não colocaram, mas se por acaso às vezes vocês começarem a fazer isso, usem o truque de ler tudo junto, tá bom? Para não ficar io Para não sto, falar o E. io sto. Exatamente. E o verbo stare, ele é muito usado com gerúndio. Acho que a gente já chegou a falar isso, né? Camminare, camminando. Então, ó, io sto camminando. Io sto mangiando. Esse ando é aqui, ó. Tá vendo? A gente tira o are e coloca ando. Ó, então a gente tem o are, o ere e o ire. Partendo. Então, se eu quiser falar assim, e aí isso é possível fazer? Desculpa. Não, tranquilo. Por exemplo, alguns verbos específicos, como o fare não é farendo, né? Não é nem faendo, porque se fosse seguir a regra, mas é assim, ó, facendo. Eles pegam a primeira pessoa do verbo aqui, ó, tá vendo? O faccio. Eles pegam o faccio e colocam um endo nessa primeira pessoa conjugada. Acontece com pouquíssimo verbo, com os dois, ó. Acontece com fare e com bere, que é bevendo. Que é de beber? Isso, aham. Então, estou bebendo, sto bevendo. Sto bevendo un'acqua, sto bevendo la birra, il vino. Sto bevendo, estou bebendo. Tô bebendo. Bebendo. Bevendo, exato. E tipo, o sapere, como fica? Sapendo. Parecido com o português. E o avere? Havendo. Com H? Com H? Não, haver não tem H. É o avere. Ah, mas Estou tendo um ataque de coração. Sto avendo un attacco di cuore. Sto avendo. havendo. Estou tendo. Então, avere é ter, havendo, tendo. É que no português esse haver é diferente, tipo, não é a mesma coisa, né? Esse no céu, estrelas. O céu tem estrelas. O céu não pode ter estrelas. Tipo assim, o céu não é uma pessoa para ele ter alguma coisa, né? Mas no céu há estrelas. A língua ela é incrível. Mas aí, eu não tô errada, não tô doida. Quando fala o, ai, a, abbiamo, é tudo com H esses. Isso, é tudo com Aí o avete não, o avete é sem. Isso, é sem, porque ele é irregular. E E o abbiamo também não. não tem H o abbiamo? Não. Por que eu tô colocando com H, gente? Olha, o H nunca teve, não. Abbiamo, avete e loro ano sem o H? O anno com H. Com H. Então, o, ai, a e ano com H. Isso. E o Tá. abbiamo e o avete sem. Abbiamo e o avete sem. Tá. Então, por exemplo, se eu falar o verbo para vocês transformarem no gerúndio, tá bom? Vedere. Vedendo. Vedendo. Dare. É como em português é dare. Dando. 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 Parlare.
Parlando. Parlando. Que é até o nome do nosso grupo, né? Parlando É. italiano. Trovare. Trovando. Trovando. Sentire. Sentire. Espera, sentire. Sentindo. Sentendo. Com E? É aqui, ó. Ere, endo, ire, endo. Sentire. Sentire. Sentendo. Uhum. Sentire, sentendo. Sentendo. É que a gente acha que é o óbvio seria com I, né? Por conta do trovare, trovando, parlare, parlando, dare, dando, sentire com ti, né? Aí, É sentendo. entendo. Lasciare. Lasciare, como é que escreve? SC? Exatamente. Esse som de chiado no italiano é sempre SC. Lasciare. Ah, eu tava cantando hoje a música da Laura Pausini. Tu non lasciarmi mai, não é? Tu non lasciarmi. É. Non lasciarmi. Lasciarmi. O que é? Lasciare. Lasciando? Deixar. Lasciando. Lasciare. Lasciando. E sempre que eu não. E eu acho que eu posso fazer tipo isso aqui, assim, ó. Sei lá. Regular, tá bom? Aí, vocês vão poder conjugar. Beleza? Prendere. Prendendo. Prendendo. É pegar? Pegar. Guardare. Mano, trovar é o que mesmo? Trovare. Encontrar. Encontrar. Tipo, perdi alguma coisa. Aí, trovar é de encontrei seu anel, por exemplo. Mas é de encontrar de tudo quanto é jeito. Você pode encontrar um objeto, você pode encontrar uma pessoa na rua. Ah, ho trovato Laura per strada oggi. Ah, ho trovato Laura in centro. Encontrei a Laura no centro da cidade. É como no português, encontrar em todo o sentido. Encontrar. Qual que é o outro? Você falou guardar. Guardando. 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 Ah, guardando é olhar? É de guardare. É um falso amigo, não é de guardar, colocar no bolso. É um falso amigo. Olha, então é olhar. Isso. Ó, e um sinônimo dele é vedere. Como que é vedere? Acho que a gente já viu esse. Vedendo. 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 Esse é ver, né? Isso. Mettere. Meter é colocar, né? Exato. Qual é o gerúndio? Metendo, horrível, né? Mas eu acho que faz até sentido o verbo no português vulgar meter. Faz sentido, sabia? Ah, Porque é com colocar, né? Alguma coisa. É vulgar porque ficou nesse sentido, mas deve ser que antigamente eles costumavam falar isso pra incentivar a mulher a fazer alguma coisa ou vice-versa. Enfim, ficou no sentido de negativo somente, mas no italiano não, é colocar qualquer coisa. No português já é vulgar. Como é que é verbo mettere ou mettere? Mettere. Verbo mettere. Aí quando você vai falar, você fala metendo. Mettendo. Eu já vi
Muitos italianos falam dessa maneira. Io metto, tu metti, lui mette. Noi mettiamo, voi mettete, loro mettono. È un verbo regolare. Tá. Mm, Pensare. Pensando. Mhm. Passare. Como? Passare. Passare. Passando. Mhm. E tem o mesmo sentido? Passar. Esatto, posso passare? Posso passare? Posso passar? Posso passare? Ah, e lembrando que todos esses verbos você pode juntar com, por exemplo, com os verbos que são modali. O verbo modali, por exemplo, poter é um verbo modali. Então, se você falar assim, ó, posso lasciare, posso prendere, posso guardare, posso vedere, posso mettere, você já está pedindo a permissão. Eu posso deixar, posso pegar, eu posso ver, eu posso pegar, eu posso colocar, eu posso pensar, eu posso passar. É igual no português. A gente coloca o posso conjugado e o infinitivo. E aí você tem uma infinidade de frases e de possibilidades, certo? Uhum. Então, isso é interessante. Posso. Posso. E para ser mais educado, ó, esse posso, ele é menos educado. E o potrei. Potrei eu poderia. Ah. Potrei. Uhum, potrei. Eu poderia. Poderia. E qual, desculpa, eu não ouvi direito. Seria mal educado? Não, esse é mais fino, é mais fino. polido, é isso? Potrei. É como no português. Eu posso comer? Eu poderia comer? Posso comer? Poderia comer? Só que nós todos falamos posso. No italiano, esse potrei já indica muito mais cordialidade. O potrei. Assim como no português, poderia. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. É mais gentil, é isso? É mais educado. Na verdade, são tempos verbais diferentes. Um é o condicional, ele é permissivo. Poderia. A pessoa pode falar não. Com posso, nesse caso desse verbo, a pessoa também poderia falar não, né? Tipo, não pode. Mas com o poder, você já está pedindo autorização pra pessoa. Se você pode perguntar. É como assim, eu estou te pedindo a permissão para perguntar se eu posso. É doideira. Mas então, esse aqui é o presente e esse aqui é o condizionale. São dois tempos diferentes verbais, tá bom? Não pode falar como? Não, não pode? Posso. Não, se eu falar assim, potrei passar, aí a pessoa fala, não, não pode. Não, isso não vai acontecer, porque você deve estar pedindo licença para poder sair do metrô, pedir licença, você deve estar pedindo para ela. Tipo assim, você não, as pessoas não falam potrei passar do nada, entendeu? Você tá precisando. Lógico que a pessoa não vai falar não. Só que esse potrei dá uma margem para ela falar não para você, mas ninguém fala não. Tipo, Não, mas e se alguém, como é que eu respondo para alguém assim, não pode? ah, não pó, Não puó. não pó. É, porque mãe e pai sempre fala não pode. Ah, principalmente. Ah, entendi. Mas Não puó. Só que esse não pó é o formal. Porque se alguém fala assim, potrei passar, não, não pó. Né? Vamos supor que você está num ambiente que está proibido passar porque pode cair um objeto na sua cabeça. Aí você pergunta assim, ó, potrei passare? Aí o guarda fala assim, senhora, lei não pó? Não pó. Não pó passare. Aí você fica pé da vida, mas ele falou que a senhora não pode passar. Lei não pó passare. Dall'altra parte, attraversi la strada e passi dall'altro lato. Atravessa a estrada e passa por outro lado. Quindi, lei non può passare qui. Lei non può passare qui. Attraversi la strada. Attraversi la Attraversi. strada. E esse attraversi, por que attraversi? É um imperativo. É como se fosse assim, atravesse a estrada e vá pra lá, sabe? Uhum. Attraversi. Então assim, uma possível resposta é não pó. Mas se você for falar pra sua filha, não puoi. Tu puoi.
Lei Então eu può. posso, então eu posso falar quando a Tatiana fala assim, vai lavar louça? Não pode. Co- Como, como assim? Você quer falar, ela vai falar pra você lavar a louça, você fala que você não pode? Não É, pode. Você não pode. Eu não posso. Ah, então é não posso. não Não posso. posso. Não É, posso. muda a Ah, pessoa. aqui, não Porque é posso. primeira Não pode. pessoa, Não isso. posso. Exato, eu não posso. Não posso. Isso. É quando a Isabela falar alguma coisa, eu vou falar para ela não pôr. Não É isso, pode. né? É isso, isso. Não Não pode, pode. porque ela é sua Não filha. pode. Isso, não pode. Não pode. Ué, por quê, quando é Não pô, minha pode. filha? É porque você não usa formalidade com a sua filha. Ela pode usar formalidade com você. Por exemplo, eu chamo a minha mãe de senhora. Eu fui acostumada desse jeito. Sim. Mas tem pessoas que hoje em dia não usam. E tá tudo bem. Só que eu chamo a minha mãe, eu falaria assim, mamma, lei não può andare. No italiano ficaria muito estranho. No italiano provavelmente eu usaria o puoi, porque ela é minha mãe, eu usaria o puoi com ela. Mas assim, no português eu falo assim, mãe, a senhora não pode fazer isso. A senhora não pode. Só que no português o você pode e a senhora pode, o pode é igual, né? No italiano não. É io, tu puoi e lei può. Então, por que você vai falar pra Isabela não puoi? Porque ela é sua filha, você não deve essa cordialidade com ela. Formalidade. Exatamente. E na verdade no italiano nem ela falaria com você na formalidade, porque é família, não cabe. Essa formalidade cabe, lembrem-se, com desconhecidos e qualquer outra pessoa que é mais velha do que você. Se a pessoa for um desconhecido mais novo, você não deve cordialidade a ele. Não é necessariamente porque você é mal educado, é só porque é questão de diferença de idade e respeito, é automático, tá? Tá. Sim. Não é vocês estarem sendo mal educados com a pessoa mais nova. Eles estão acostumados, a gente está acostumado. Os professores chamam a gente de você e nós chamamos os professores de o senhor, senhora. Então a gente está acostumado e quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando o respeito que na verdade a gente merece, né? Mas é mais pra frente, não é uma coisa assim automática como pode se pensar. Não pode, então, tem que falar com a Isabela, não pode. Não pode. Ah, não pode andar, não pode. Principalmente não pode andar, né? Que tipo, você não pode ir. Ah, é, andar é o falso amigo, né? Né? Você não pode ir pra festa, não pode andar alla festa. Não pode andar. Não pode. Pode. Aí vocalizem sempre todas as vogais. Pode. Não pode. Pode. Não Como pode. que é festa? Festa, igualzinho. Assim, ó. Não pode andar e... Não. Não, não pode andar. Hein? Alla festa. Isso eu tenho dúvida também. Esse alla é uma preposição com artigo. Nós diríamos você não pode ir para a festa. Só que é como se o italiano falasse assim, você não pode ir à festa. A com a crase. Sabe? É como se o italiano usasse a festa com a Tá. crase. Então, no italiano eles colocam o a junto com o artigo de la festa. É. Então vira alla festa, porque esse a é uma preposição com artigo. Ela é o a Porque eu já junto com penso o a. assim, na festa. Você não pode ir na festa, então estraga para mim. Eu tenho que tirar essa mania da minha cabeça. Na festa. Não é você não vai à festa. Na verdade, uma coisa que você pode fazer é memorizar construções. Por exemplo, andare a, porque no português nós dizíamos ir para, ir na festa. Mas não seria errado eu falar ir à festa. Ninguém fala, mas acho que não seria errado gramaticalmente falando no português. Você não pode ir à festa hoje. Não seria maravilhoso, um português super certinho, acraseado. É verdade. Ir à festa. É que a gente não fala, mas assim, é formal. Exatamente, a gente não fala desse jeito, mas não estaria errado se nós falássemos. Então, Entendi. tenta pensar no português formalizado. É por Tá, isso que, às vezes, mesmo eu nunca tendo estudado português, às vezes, eu sou muito formal. Eu uso palavras um pouco rebuscadas. entendi. Porque eu penso, eu trago ela do italiano. Não é que eu sou, que sei lá o quê. Eu só uso eu só adapto elas do italiano. Entendi. Entendeu?
E vocês vão ter que fazer a mesma coisa. E quando vocês estiverem mais acostumados com a língua e tudo mais, vocês vão acabar fazendo igual eu. Vocês na Itália vão parecer muito mais cultos do que o italiano na sua maioria, porque vocês vão usar palavras latinas que caíram em desuso na Itália, mas que existem, certo? Não, não vão rir da nossa cara lá, né, Não, mano? por exemplo, já aconteceu de eu escrever algumas palavras que não existissem. Acho que eu contei essa história pra vocês, né? Não. Não. Não, é porque assim, o cérebro bilíngue, ele é, ele realmente precisa ser estudado. Já estudaram com certeza pessoas bilíngues. Mas na minha cabeça existem algumas palavras que são óbvias, que eu não me questiono se elas existem ou não, certo? Palavras que normalmente eu não uso, tá? Por exemplo, eu estava numa redação. O que aconteceu foi que eu estava fazendo uma redação, que na Itália se chama tema, porque é literalmente você fala de um tema específico, por isso que eles chamam de tema, faz muito mais sentido. É. Você faz um tema, e eu estava no tema e eu tinha escrito tudo, eu achava que estava perfeito, e lá você pode ter acesso ao dicionário. Quando você faz uma prova, você pode ter acesso ao dicionário, é um direito do aluno. Muitas pessoas não usam, mas a gente tem direito. E eu achava assim, eu me esforçava muito para fazer todos os meus deveres, eu nunca fazia algo assim só por fazer. Então, quando eu recebi o dever de volta, o professor sempre chamava a gente, chamava um por um perto para falar assim, olha, muito bem, os seus únicos erros foram esse. E quando ele me chamou, ele falou assim, Manuela, você tem que usar o dicionário para checar algumas palavras. Aí eu falei assim, mas professor, como que eu vou checar uma palavra que na minha cabeça existe 100%? Tipo, eu não tenho dúvida de que ela... Eu vou checar quando tenho dúvida. Mas pra essas eu não tinha dúvida, nem lembro quais que eu devia ter anotado. Mas pra essas e eu fiquei brava, porque ele não estava entendendo o meu cérebro bilíngue. Ele falou assim, olha, eu sei que pra você pode ser difícil, porque você, né, tem mais línguas aí na sua cabeça, então só tenta prestar mais atenção. Ele não falou nesse tom, tipo, ele falou assim, olha, você tem que olhar como se eu não fizesse questão, sei lá, como se eu fosse, tipo, nada a ver, não me interessa essas palavras, e aí eu não olhei. Então é como se ele tivesse achado que eu tivesse feito pouco caso. E na verdade não era essa a minha postura ali. Era a postura de vítima que estava sofrendo porque ele não estava entendendo o meu cérebro bilíngue. E aí eu fiquei pé da vida. E aí ele achou, olha como que a gente respeita tanto o professor. Ele achou que eu estava brava comigo mesma porque eu tinha errado. Eu estava errada era com ele, porque ele não estava me entendendo. Só que eu deixei ele pensar que eu estava brava comigo mesmo, porque ele poderia se sentir desrespeitado, lógico, se eu ficasse brava com ele. Porque ele só estava fazendo o trabalho dele, né? Mas de certa forma eu tenho jeito de ficar com raiva. Não é só porque ele é professor, não pode, né, que eu sou isento de sentir sentimentos. Mas eu não deixei ele pensar que eu estava com raiva dele, por respeito. Mesmo que eu estivesse bastante, porque ele não estava me entendendo como cérebro bilíngue, como pessoa que, pra mim, era óbvia aquela palavra. Não era uma palavra que eu tinha que pesquisar no dicionário. Hoje em dia eu gostaria de ter anotado essas 3 palavras. Acho que foram 2 ou 3. Mas hoje em dia eu rio disso. Eu acho muito engraçado. Tipo, na minha cabeça era tão real e não existia. Às vezes existia no português, né? Eu nem faço Pode ideia. ser mesmo. Ou seja, pode ter juntado, né, um pouco do italiano. Porque, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, natural, todas as palavras que terminam com al, no italiano terminam com e. Naturale. Ah, que engraçado. Mas é regra mesmo, geral? A maior parte são fonemas que do latim passaram para o português, Ah, entendeu? tá. Então, por exemplo, deixa eu pensar em outra palavra. Habitual. Habitual. Aí a gente só tira o H, mas fica habituale. A gente tira o H porque no italiano nunca tem um H, sabe? Habituale. Não tem. Nunca tem H? Só naquele verbo só lá, naquele só no verbo. haver. O H, por exemplo, palavras como hospital, horário, hora, hipopótamo, horizonte, não tem um H. Não tem H. Não. Como é que fala hospital? É hospital mesmo? Hospedale. Ah, hospedale. Aí o hospital parece tipo assim, o tal dale, sabe? Tipo, ale. Tem esse fonema do ale. Ale. Então é uma coisa que lembra, certo? Não é uma regra, porque, por exemplo, aqui não seguiu a regra exatamente, mas é algo que lembra. Entendi. Então, por exemplo, quando às vezes eu ia por esse raciocínio, eu não dava certo. Mas na minha cabeça a palavra existia 100%.
E tá tudo bem, ele tava me ajudando a não errar, só que eu ficava chateada, porque na minha cabeça existia. É tipo uma decepção minha mesmo. Eu acho que pode ser que eu tava com raiva de mim, num certo ponto, assim, de, tipo, nossa, que songa-monga, mas eu fui a vítima naquele dia, tenho certeza disso. Enfim, e as minhas colegas lembram disso. E quando acontecia, às vezes, no dia a dia de eu inventar, ou não necessariamente de eu inventar algumas palavras, mas de eu falar de um jeito mais rebuscado, ou das minhas colegas acharem algo que, por exemplo, uma frase que eu falaria em português, eu falo ela exatamente no italiano, aí soa estranho, mas faz sentido, a pessoa entendeu 100%. Elas chamavam essa de pérolas, as minhas pérolas. Então eu não ficava nem preocupada, nem nada, não. Eles são muito compreensivos a esse respeito, tipo assim. Por quê? Porque eles não têm uma outra língua. Por exemplo, assim, como a gente tem, né? No caso, assim, como vocês irão ter. Vocês vão ter o italiano como segunda língua. E eles não têm, tipo, eles têm, vamos supor, o inglês como segunda língua, mas não é uma língua que eles falam todo dia. Vocês vai ser uma língua que vocês vão falar todos os dias, entendeu? É como se eles fossem morar nos Estados Unidos e eles fossem traduzir alguma coisa do italiano pro inglês e acabasse ficando meio estranho. E o inglês não vai achar estranho, porque sabe que eles é a segunda língua deles. Só que, então, eles são bem compreensivos com isso. O importante é você se demonstrar solícito ao aprender caso você fazer algum erro gramatical. Os meus erros não eram gramaticais, eram só de construção de palavras que às vezes não existia. E tá tudo bem, porque faz parte, assim, do meu processo lógico na minha cabeça aqui. Lógico que hoje, que para ensinar é muito mais fácil, porque aqui são coisas mais, assim, que, sabe, isso é isso. Não é um processo criativo. Aqui eu não tenho que ter criatividade para nada. Aqui é exatas, né? Mas num tema, na minha redação, que eu tinha liberdade de poder escrever, e eu precisava dessa criatividade para poder escrever a redação, aí eu tinha que... Aí acabava acontecendo esses erros de a palavra não existir, por exemplo. Mas, no geral, o italiano ele é bem tranquilo. Ele é muito tranquilo. Ele é muito tranquilo. Principalmente quando a gente usa o può, o potrei, potrei passare, potrei mettere, potrei vedere questo. Sempre que vocês usarem o potrei, essas formas de cordialidade, é uma coisa assim, uma puxa a outra, uma mão lava a outra. Você é cordial, ele vai ser cordial. Não é o normal entre eles, entendeu? Isso. Eu trabalho com um italiano de Roma, mas é uma estupidez assim. Mas ele é ruim, ele é mau. Não é estúpido. dele, ele é grosseiro. Você Não pergunta, é. ele chama Paulo Raffazzolo. Raffazzolo. Você pergunta, Raffazzolo, que é? Desculpa, volta para o... Mas meu avô, que era descendente de calabrês, ele também era muito bravo. Eu fico meio com medo, assim, sabe? É que são gerações Desse. diferentes. Não, mas eu vou falar Pode ser uma coisa pra vocês. Regionalmente falando, existem comportamentos entre eles, certo? Por exemplo, o povo da Sicília, que mora na Sicília, eles são extremamente escandalosos. Então, às vezes eles vão supor... eu tenho uma aluna mesmo que ela encontrou duas pessoas numa festa. E essa minha aluna, tipo, ela é uma italiana cuspida. O rosto dela... Já pararam ela na rua várias vezes achando que ela fosse italiana mesmo. Mas, tipo, ela tem direito a cidadania, mas ela não pegou ainda. Mas ela, assim, ela é a pessoa mais italiana que eu conheço. De fisionomia. E aí, na festa, ela tava na festa e uma menina começou a falar com ela. E o namorado da menina, eles começaram a trocar ideia. E ele foi grosso com ela. Grosso, assim... Tipo, ela tava se esforçando pra falar. E ele tava falando assim, não sei, eu acho que ele tava falando que ele tinha que estudar e que ela tinha que falar no italiano, né? E tava, tipo, falando pra ela que ela tinha que falar o italiano. Só que ele tava falando inglês com ela. Ele tava sendo incoerente, porque, tipo, ao invés dele ajudar ela falando italiano, né? Falando assim, olha, você tem que falar o italiano e tudo mais, e ajudando ela nesse processo, ele tava falando em inglês com ela que ela devia falar o italiano. E já a menina já tinha uma postura muito diferente, a oposta. Ela tava com muita paciência, explicando certinho, conversando de boa, falando até devagar, querendo saber do Brasil, querendo saber dela. E eles viraram até, tipo, amigos, assim, próximos, porque eu falei assim, olha,
Pode ser que ele tivesse bêbado assim, né? Bebido um pouco já, Ou Ou mas pode ser que é do gênio dele mesmo, cada um tem seu claro, gênio. pode ser às vezes também. fala Só assim que só às vezes perde o filtro, às vezes, sabe? Porque eu perde posso o que ele. filtro e não percebe. Exatamente. E eu falei pra ele assim, ó, pode ser que ele tenha perdido o filtro. Ainda bem que você soube falar assim, olha, mas eu tô estudando, eu tô aprendendo. Ela falou isso pra ele e tal. Mas é isso, por isso que é importante falar assim, não, eu estou estudando a língua ancora. Quindi... Estudando, né? Isso que eu ia te perguntar, como é que fala estou aprendendo? Então, a gente aprende o imparare, que como que fica no gerúndio? Parando. Parando. E aí você junta o stare com o imparando. Imparar é aprender. É. Imparando é aprendendo. Então, como eu falo assim, eu estou aprendendo. Peraí, imparando. E o sono, é isso? Não, Aqui, ó. não. Com o gerúndio a gente usa o stare. Ah, é o stare. Eu estou aprendendo, imparando. Sto imparando. Sto imparando. Eu estou imparando. E se eu quiser falar studiare, eu estou estudando. O verbo é studiare. Como que fica? Estudiando. Estudiando. Não. Não? Studiando. É, Estudiando. Tá estudiando. certo, mas não é di, é di. Di. Ah, Studiando. di. É. Studiare. Estudiando. Studiando. Ah, é uma vez, eu até esqueci. Você me corrigiu quando eu falei assim. Eu fiz aquela carta minha de apresentação que eu falei que a Isabela, ela, ela ia fazer, ela ia estudar engenharia. Então, é o estudar, é aprender, é estudar, estudiare que eu ia usar mesmo, né? Tá certo, né? Sim, está Estudiare. studiando. Só que eu acho que você usou o tempo no estava. Ou É, a studiato. Que aí é o passado. Na verdade, você tinha que ter falado que ela ia começar. Que é comincerà a fare. Ou inizierà a studiare. Sabe? então fare, seria certo fare studiare? Não, vocês falaram Não. assim, ó. Lei está studiando. Porque ela já começou a faculdade, né? Não, vai Vai começar melhorar. em Começa. agosto agora. Então, lei studierà, que é o futuro simples. Lei Ah, studierà ou comincerà a studiare, né? Começará a estudar. Irá começar a estudar. lei estudierà. Esatto, studierà. Com accento sulla A, studierà. Meu Deus do céu. É porque a gente tinha que pegar um verbo e fazer acho que tudo, né? Tipo, presente, passado, futuro. Pra ver se. Você acha que isso seria bom? Seria, mas a gente precisa saber a tradução dos verbos primeiro, Tá. tá? E eu futuramente, por exemplo, assim, olha que bacana. Foi uma coisa, um dever que eu passei para um aluno hoje mesmo. Vou só passar para vocês também, para vocês poderem fazer. Você passou qual dever pra gente, Manu? Porque eu tô tão louca que eu não lembro mais nada. Preciso que você me ajude. Eu não passei dever, Não, né? Então não. passa. Mas o Porque esse dever, final de semana eu quando vou. eu não passo o dever, é para vocês estudarem tudo aquilo que a gente fez. Então, por exemplo, todas as palavras que eu falei até hoje em italiano, studiare, fare, stare, avere, todos esses verbos que a gente fez e que, por exemplo, verbos que eu falei que são regulares, o meu subconsciente, a minha parte que eu não falei nada, entende que vocês vão estudar e fazer e tentar conjugar esses verbos no regular, por exemplo. Porque se eu falo que o verbo é regular e deixo ele no infinito, no infinitivo aqui, é para vocês treinarem conjugando, certo? Tá. Quando, por exemplo, quando eu falei pro meu aluno, por exemplo, tenho uma frase aqui no verbo regular, na página 28. Compro un giornale. Olha que frase fácil. Qual significa compro un giornale? Compra um jornal. Isso. Ho comprato un giornale. Qual significa? Eu comprei um jornal. Compravo un giornale. Peraí, calma, que você está indo muito rápido. Ho comprato
un giornale. Eu comprei, é isso? Comprei. Comprei. Depois o outro é compravo. Compravo. Comprava un giornale quando mi Ah, hanno... comprava, é isso? Exatamente, eu comprava. Lógico, precisa ter um contexto para esse comprava, mas o Tá, verbo em si significa comprava, que é bem tá. parecido ao português, né? Compravo un giornale. Exato, eu comprava um jornal. Mano, eu fiz o pagamento. Oi? Fiz o pagamento aí, tá? Ah, Para você. obrigada. O comprato. Comprato. Engraçado quando Você sabe, eu não sei se existe isso, Manu. Vou te fazer uma pergunta, você vai achar muito louco o negócio. Hum, Mas eu tenho uma facilidade, assim, não é só. Não no alemão. No alemão eu acho que é meio impossível, mas menina, é uma coisa tão esquisita com o inglês, eu consigo entender também quase tudo. Falar eu travo, porque como eu sou perfeccionista, eu quero falar certo e eu tá muito enferrujado. Agora, no italiano, menina, parece que eu morei a vida inteira lá. Sabe uma coisa esquisita, assim? Tipo, é tudo muito familiar para mim. Eu não sei, e eu não ouço música italiana. É uma coisa assim inexplicável. Hoje mesmo eu tava no tudo que eu faço agora, eu fico pensando no italiano. Eu falo, gente do céu, que coisa esquisita. Sabe assim, palavras até diferentes que não tem nada a ver com o português que eu falo, é tal coisa. Será que existe isso de, sei lá, genética de eu não sei explicar, mas é muito estranho. eu acho que é uma predisposição à aceitação daquela língua, por exemplo. É. Porque quando você fala assim, quando eu olho para o alemão, eu também penso que o alemão é com bicho de sete cabeças. E eu já peguei essa visão um pouco com o francês, infelizmente. Tipo, não pra pronúncia Hum, e não pra. Mas é mais pra, por exemplo, pra gramática, pra escrita, na verdade, o francês. Eu tenho um bloqueio com o francês, que nem eu falei com vocês do beaucoup, né? Eles escrevem beacoupe. Beacoupe. Eu não consigo escrever isso falando beaucoup, porque se eu fosse escrever beaucoup, eu escrevia B-O-C-U, beaucoup. Por quê? Porque eu sou uma boa italiana. Então, o meu cérebro, ele não gosta do francês por causa desses fonemas do beacoupe, que é beaucoup. Porque o O com o... Tanto que quem estudava francês, o meu sobrenome falava de Souza. Quando o professor ia ler pela primeira vez o meu sobrenome e lia de Souza, eu já sabia que ele tinha feito francês na infância dele. nossa. Porque isso pra eles é U. Eles, de certa forma, eles achavam que eu pudesse ser francesa. Porque por que eles leriam em francês, né? Mas tipo assim. E uma última coisa é que na Itália, o meu nome completo, eu já expliquei pra vocês essa? Não. É Emanuela de Souza. Só que é Emanuela de Souza. De Souza. Essa é a pronúncia. Essa é Emanuela de Souza. E aqui no Brasil, eu sou Emanuela Dias de Souza. Só que eu sempre me apresento, ou tipo assim, a não ser em documentos oficiais, lógico, só como Emanuela Dias. Porque eu não gosto de Souza. Não aqui no Brasil. Eu acho muito comum, muito Mas, simples. Mas eu gosto dele no italiano, porque no italiano eu era única, só tinha eu de Souza. E E a aí no pronúncia é Irã tinha diferente da dias de lá. Souza. Você não usava o Na verdade, dias. não é que eu não usava. O meu passaporte, minha identidade, não tem dias no italiano. Lá eu sou Emanuela de Souza. Aqui é Emanuela Dias de Souza. Por que isso? Porque na Itália, até ano passado, retrasado, os filhos só pegavam o sobrenome do pai. E o meu pai que é o de Souza. E hoje em dia pode até escolher. Tanto que lá na Itália, por exemplo, os nomes. Laura Dalcerri, Eleonora Ubaldi. Todos os sobrenomes é um nome e sobrenome, nome e sobrenome. Aqui no Brasil é Ana Maria Júlia da Silva Costa Vicente Silva. Na Itália isso não existe. Então É só o do pai que eles põem é lá. só o do pai. Hoje em dia pode escolher colocar
eu poderia ser muito bem Manuela Dias de Souza, sabe? Lá, se eu tivesse nascido agora e minha mãe quisesse colocar o sobrenome dela, poderia. Só que o comum é só o sobrenome do pai. E as pessoas não veem problema nisso. Tipo assim, é uma coisa tão enraizada, tão normal. Eu acho que é estranho, assim como é estranho pra mim ver 3 sobrenomes, e até mesmo o meu nome eu já acho enorme, Emanuela Dias de Souza. Por mim seria só Emanuela Dias. É no Brasil, né? Na Itália só Emanuela Dias. Apesar que o Dias no italiano também é bem visto. Bem visto no sentido assim, Dias. Eles saberiam já que eu sou latina. O de Souza, não. Com o de Souza eles não têm essa percepção de ser latina. Nós temos, né? Mas eles não têm. Pessoal, eu vou lá, já tenho outra aluna Vai. agora. Boa noite. Mas Buonasera. buonasera anche a voi. Mi raccomando, studiate, coniugate i verbi. Tá. Se mi raccomando é tipo cuidem, tipo, fiquem de olho. Quindi mi raccomando, studiate e coniugate tutti i verbi. E questo è il compito. Compro un giornale, ho comprato un giornale, compravo un giornale, comprerò un giornale. Eu vou mandar a tabela para vocês do negócio, que já está separado em raiz e desinense, então é só fazer a matemática. A pronúncia vocês podem até errar e a gente corrige isso depois, mas não a conjugação. Uma coisa é errar a pronúncia, né, falar comprerò ao invés de comprerò, mas a escrita não pode estar errada, tá bom? Tá bom. Um bacio, arrivederci, tchau. Bacio, arrivederci.